Mas, ó General, vamos agora sim mudar de tema e estávamos a falar da Europa. Vamos continuar de alguma forma a falar da Europa, até porque sempre que se fala da Europa, fala-se nas várias pulverizações dessa Europa. Ora, há sempre alguém que se chega à frente e agora a França está a chegar-se à frente e está a assumir um papel muito importante. É um pilar de segurança europeia e está a lançar um plano que se chama de dissuasão avançada. Miguel, nos Estados Unidos é possível ver de alguma forma que Macron nunca avançaria sem que Donald Trump tivesse dito muitas vezes: a Europa está a abusar, nós vamos nos afastar, eles têm de ter mais dinheiro gasto na NATO, nós vamos parar de sermos nós a subsidiar a NATO. Isto também teve um papel a ser desempenhado, certo? Já na semana passada falávamos também na questão da União das Nações Unidas e da forma como Donald Trump fez essa pressão e foi fazendo ao longo dos anos, e o Major-General também conhece bem o processo, de forma, utilizando, não eram tarifas na altura, mas como os Estados Unidos têm um papel mais importante na comparticipação daquilo que é o orçamento das Nações Unidas, Donald Trump ia atrasando esses pagamentos, ia ameaçando não continuar a pagar ou reduzir esse investimento, e com a NATO vai fazendo o mesmo. Ora, nós temos ouvido e lido nos últimos tempos, de forma insistente, aliás, neste jornal, há minutos, ouvíamos precisamente essa versão e essa linha de pensamento, que cada vez mais os aliados da NATO desconfiam de um dos aliados, de um dos seus parceiros, cada vez menos contam com ele. Ora, se não podemos contar com aquele que tem sido o garante, o pilar, outros têm que aparecer e têm que o garantir. A França, como poder nuclear que é na União Europeia, acaba por quase, eu diria, naturalmente, assumir esse papel, tomar a liderança para demonstrar que nós somos capazes e não precisamos estar tão dependentes dos Estados Unidos. Também falávamos no Acordo de Meca no programa passado, e eu vejo isto um pouco à semelhança, também escolhendo aqui os elementos de acordo com aquilo que cada um poderá contribuir, e daqui a pouco espero ter a oportunidade também de falar na questão da geografia, que considero que continua a ser muito importante, talvez quando falarmos na Rússia, na invasão do espaço aéreo, possamos falar um pouco sobre isso também, e essa é uma inevitabilidade. A Europa está encostada à Rússia e disso não pode com certeza fugir. Faremos isso seguramente, mas Major General, esta questão desta França que se está a chegar à frente, está a chegar-se à frente na sua maneira de ver esta questão mais por causa das ameaças externas da Europa ou por causa da imprevisibilidade dos Estados Unidos? Bom, antes de mais, deixe-me só pegar na questão da geografia. Quer nós queiramos, quer não, nós vamos ter sempre como vizinho a Rússia. E neste caso, não temos um bom vizinho, temos um mau vizinho. E no que se perspectiva para o futuro, nada indica que o tipo de comportamento deste mau vizinho se venha a alterar. Sobre a questão se é por uma necessidade intrínseca, se é porque os Estados Unidos mostram um menor empenhamento, exigem dos aliados que investam mais na defesa, exigem que o espaço europeu se comece a defender a si próprio. Bom, eu julgo que esta questão desta administração Trump e do próprio presidente Trump não ter a mesma disponibilidade para apoiar e para defender a Europa, veio naturalmente pressionar os europeus a tratarem dos seus problemas. E a França é o único poder nuclear europeu verdadeiramente autónomo, porque o Reino Unido também conta no seu arsenal nuclear com cerca de 200 ogivas, não chega bem, mas de qualquer maneira parte dos vetores são vetores fornecidos pelos Estados Unidos, a manutenção destas ogivas é feita pelos Estados Unidos, enquanto a França tem uma capacidade completamente autónoma. Desde que esta administração Trump tomou posse, a França já aumentou consideravelmente o seu número de ogivas. Muito embora na maioria dos sites continuemos a ver que a França tem cerca de 290 ogivas, neste momento a França já tem bastantes mais ogivas do que aquele número. Bom, a França está a tomar naturalmente a dianteira. Neste momento está a construir novos submarinos nucleares mais capazes e está a optar por uma nova estratégia. É a estratégia de um posicionamento avançado. Aliás,
fazendo a vontade a muitos países europeus, principalmente aqueles que se encontram geograficamente mais próximos do mau vizinho, leia-se os Bálticos, a Polónia, a Roménia. Portanto, a França, neste momento, a própria Alemanha, tem disponibilizado as suas capacidades, os seus aviões Rafale, que têm a capacidade para transportar mísseis carregados com ogivas nucleares. Ou seja, a França está a disponibilizar a sua força nuclear para proteger o espaço europeu, dada a eventualidade de os Estados Unidos não terem uma disponibilidade permanente para assegurarem essa própria capacidade e esse chapéu, essa força dissuasora, porque as armas nucleares, em princípio, são algo para não se utilizar, mas é necessário, neste mundo novo que se está a desenhar, que a Europa também tenha este vetor e tenha este vetor de uma forma eficaz, digamos assim. Mas, ó General, há também a questão que falou sobre, por exemplo, a Alemanha, e vou aproveitar também para falar aqui com o Diogo, porque quando França se chega à frente, é claro que outros atores europeus não querem ficar para trás e, por exemplo, a Alemanha também vai se chegar à frente, aliás, já se está a chegar à frente. 12 mil milhões de euros em mísseis. A questão deste corrido ao armamento da União Europeia é muito curiosa, porque nós estamos todos aqui e as pessoas vão pensando nisto, que é estes compram isto, aqueles compram aquilo. Donald Trump, respondendo àquela tua pergunta, fez assim à Europa. Sim, chocalhou-a e viemos todos comprar. Houve uma expressão muito engraçada do Luís Montenegro, que é: nós agora não podemos comprar já, porque não é como ir a um stand de automóveis tudo certo. Mas em todo o dia houve uma grande polémica cá com a compra de uma fragata de Itália. Era aí que íamos chegar. Sim. E agora já se vai comprar qualquer coisa e caiu uma bomba. Afinal, quem comprou, porque é que se vai comprar? Problema. A Europa e os políticos têm que perceber de uma vez por todas que a segurança e esta corrida ao armamento não é uma brincadeira. Certo. Tem que ser clara, transparente e explicada. Mas tem de ser escrutinada. Explicada. Certo. Tem que se explicar porque é que vamos comprar estas fragatas, porque é que não vamos comprar outras. E os países europeus têm que fazer outra coisa que vai ser extremamente difícil. E nós, nos primeiros 6 meses, quando ouvimos não podemos entrar, isto é a conversa, a explicação e certa, não vamos começar a comprar armas porque não as há, é preciso produzi-las. Claro. Já passou um ano desta conversa e desta explicação e continuamos, quantas vezes nós ouvimos a Europa vai comprar disto e disto e disto em conjunto. É preciso comprar em articulação com os outros países europeus, senão um dia podemos acordar e toda a gente comprou mísseis. É mais eficaz, é mais eficaz e tem que ser. Sim. Porque a dissuasão, que foi a palavra que usámos aqui há pouco, é a mais importante. Isso significa o quê? Mostrar aos inimigos, neste caso à Rússia, que se nos atacarem, no dia do ataque, nós travamos logo, que foi o que não aconteceu na Ucrânia. Certo. E há outra questão do armamento e da corrida à defesa. Quando nós falamos de armamento e corrida à defesa, há que ter em conta que não é só fragatas, não é só mísseis, não é só armas. É preciso estarmos prontos para uma guerra que vem aí para o ano, que é a guerra híbrida. A Europa vai ter eleições extremamente importantes em França e a Itália. Guerra cibernética. E a guerra cibernética pode atacar o coração da Europa, que é a democracia. E se não estivermos preparados, com as redes preparadas, informaticamente preparados para impedir as fake news, as campanhas negativas e mentirosas na internet, se não o pudermos fazer, aí sim vamos ter um ataque à democracia. Urian, no Brasil como é que pode ser vista uma Europa militarmente mais forte, mais poderosa? Como é que aí no Brasil se pode ver o que estamos aqui a falar? Do ponto da perspectiva brasileira, eu não acredito que faça tanta diferença uma Europa mais militarizada em relação a essa proposta francesa. Eu vejo que isso é de fato uma alternativa, uma resposta àquilo que são as perguntas que surgem depois que Donald Trump ele deixa em dúvida a credibilidade da palavra norte-americana, ou seja, quanto vale isso? E aí isso seria talvez a versão europeia daquilo que acontece também no Acordo de Meca, mas eu diria, e aí isso acaba relacionando também com aquilo que a gente tem observado aqui no Brasil, que é o seguinte, Francisco, existe toda uma vulnerabilidade também que surge da maneira errática que o Donald Trump ele inaugura
a sua política. Por que eu estou falando isso de maneira menos confusa? Porque o Donald Trump ele estreia ali uma maneira populista de personalizar demais a política. Isso acaba inspirando outras pessoas ao redor do mundo, como é o caso de movimentos populistas na própria França, que a gente observa agora que vai ter eleições no ano que vem. Então a pergunta que eu deixo em aberto agora é: será que uma proposta dessas de dissuasão avançada duraria ao fim da presidência do Macron? Será que no caso, por exemplo, de uma vitória da extrema-direita, a Europa ainda assim poderia contar com uma dissuasão avançada dessa maneira? E eu acho que essa é uma dúvida que ela pode ser replicada dependendo de onde a gente olha. A mesma coisa ela vale aqui para o Brasil também e para qualquer outro país. É um bom ponto, Diogo. Tens resposta para esta questão do Urian, que aliás é bastante interessante? A questão, mas até aqui há uma questão. As eleições marcam o futuro dos países e das democracias. Óbvio. E nós vivemos nesta Europa. E a questão de saber se em França vencer a extrema-direita, o que vai nos acontecer, tem muito a ver com a perspectiva que nós temos e depois com a aposta nas campanhas eleitorais que vão ditar onde as pessoas vão votar. Okay. Não há uma resposta de sim ou não, porque sim, a segurança e a aposta na segurança ou não há uma resposta, porque as pessoas não estão extremamente sensíveis a essa questão e os políticos também não querem ter. Sim. Porquê? É arriscado. É arriscado porque para comprar fragatas vamos ter que cortar em algum lado. Sim. E a extrema-direita vai buscar esses temas. Sim. Vamos cortar nas pensões. Portanto, pode haver esse medo e até, trazendo agora a questão aqui para Portugal, pode haver a tentativa, que é mais populista, de dizer nós não vamos comprar fragatas, estamos a dar o exemplo das fragatas. Sim, eu percebo. Porque vamos apostar nas pensões e uma coisa não se pode misturar à outra. E é muito curioso esta questão de qual é o destino da defesa, consoante se vai para a esquerda e para a direita, que não devíamos estar a ter essa conversa. Já devíamos todos ter percebido que, seja à extrema-direita, à extrema-esquerda ou no centro, no poder, que se um míssil russo for lançado contra a Europa, cai na mesma.